Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um Lives para que te quero começando nessa terça-feira. Mais uma semana de quarentena, mais uma semana de contatos e nos comunicarmos através dessas lives e divulgar as ações incríveis do Feito Formiguinhas, tá bom? Hoje tem um convidado mais do que especial, Nego Jobs, o grande Nego Marco. Play Chagas, boa noite, meu querido, tudo bom com você? Som tá ok pra você? Vídeo tá ok? Satisfação é minha, cara. Fico super feliz em ter você aqui com a gente, tá? Essa live de hoje é muito especial. Todas são especiais, né? Só que é um cara que traz pra gente uma história de vida, um cara que traz pra gente uma referência no que se diz a ação, a resistência, sacou? E a gente vai bater um papo com ele. Grande Nego Marco, mais conhecido como Nego Jobs. Meu pai já está aqui. Boa noite, pai. Tudo bem com você? Assim que ele entrar, a gente começa o nosso papo. Ele que é um cara que está lá na Defesa Civil. Ele é um cara que está sempre trazendo... Olha ele aqui, ó. Grande Nego Jobs. Vamos fazer a live das lives. Esperar meu novo amigo aqui entrar e dividir essa live comigo. Ô, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Como é que você Ó, tá? tô ótimo. Você vai ter que só virar seu telefone, gatão. Eu Senão tô as de pessoas vão cabeça para ficar. baixo, né? É, a galera ia ficar assim com você, ó. Melhorou? Opa! Melhorou, Boa agora baixa noite, aí. meu amigo. Tudo bom, Tudo meu cara? bem? Como é que Muito você tá? prazer. Tranquilo? Na paz? Tudo tranquilo. O prazer é nosso. Nós do Feito Formiguinhas agradecemos muito, cara. Você doar seu tempo pra gente poder divulgar aqui as ações que o Feito Formiguinhas vem fazendo, não só diante da pandemia, mas como que o Feito Formiguinhas vem atuando. Você é um dos caras que acompanha de perto e vai poder falar bem disso também. Meu caro, antes de eu te falar boa noite, passar a palavra para você, que é o convidado da noite, eu vou mostrar aqui para as pessoas que estão chegando entender o porquê dessa live, né? Vamos lá. Gente, essas lives, elas acontecem com um único objetivo: conectar pessoas e divulgar as ações desse grupo de amigos, o qual eu tenho orgulho de fazer parte, chamado Feito Formiguinhas, tá bom? Não é não, Nego Marcos? Feito Verdade. Formiguinhas. Feito Formiguinhas vem trabalhando muito, gente. É um trabalho diário, todo dia. E com apenas R$ 41,70, você consegue alimentar uma família de 5 pessoas por 10 dias. R$ 41,70 alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias. Esse é o objetivo da live. Trocar ideia, conectar pessoas e fortalecer essa corrente do bem nesse formigueiro digital. E hoje, pessoal, hoje, ninguém mais, ninguém menos de que Nego Job, meu amigo. Boa noite para você, cara. Tá super alinhado. Ó, tô com Boa satisfação de noite. receber você assim. Eu acho que a Feito Formiguês acabou de comentar. Nego, tu tá de paletó. Falei, não tinha como vir de outra forma, né? Muito bom. É porque tem que vir alinhado. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Eu vou contar um pouco, né? Isso. Primeiramente, boa noite a você, a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo. Acho que vai ser um papo edificante para todos, né? Até para mim, né? Vou contar um pouco da minha história e como eu conheci o Feito Formiguinhas, no caso. Eu sempre fiz um trabalho social dentro da minha comunidade, na favela onde eu moro, desde 2002. Nessa época eu conheci a Paola, que era fotógrafa, e ela ia lá para a gente fazer fotos da festa das crianças, uma parada assim, mas nunca teve uma potência, né? A gente também nunca viveu uma pandemia, a gente já vivia com a fome, já convivia com a fome, já convivia com a falta de saneamento básico. Era uma coisa que, entre aspas, a gente já estava acostumado com o mau cheiro, né? Com o cheiro de esgoto, com aquilo tudo. E a gente entendia que aquilo não ia ter solução. Bom,
E aí, Você já convivia, né, nego? Licença. já, Você falou que já convivia com a fome, que é o pior dos vírus, né, meu amigo? É o pior das doenças, então é a o gente pior tem, dos vírus. às vezes, a gente fala muito na pandemia do vírus, mas a gente tem a pandemia da fome, a gente tem a Uhum. pandemia do racismo, a gente tem uma infinidade de pandemias que não são colocadas na vitrine para ter soluções, né? Para a gente criar soluções para isso, ferramentas que pelo menos amenize isso. Quando me vem o vírus, né, quando o vírus aparece, o que ele faz? Ele traz tudo isso que está escondido para a vitrine. Ele potencializa a fome, né, num todo, né? As pessoas que já passavam fome continuam passando fome, mas com uma potência maior, porque as pessoas que ajudavam, no caso, também começaram a passar fome, né? Então, surgiu uma dificuldade maior para ela poder se alimentar. As poucas mulheres da favela, né? A gente entendendo que hoje a maioria dos lares são chefiados por mulheres, e essas mulheres saem para a batalha, trabalhando de doméstica, trabalhando de escritório, de faxineira, mas elas saem para a batalha para buscar o pão e o arroz, o feijão de cada dia. Perderam seus empregos, elas começaram a se, como que eu posso dizer, a sofrer uma metamorfose, né? Uhum. Uma foi vender bolo, a outra foi alugar um carro para trabalhar de motorista de aplicativo, a outra começou a vender pastel no portão de casa, churrasquinho, para tentar amenizar o máximo possível esse sentimento. Dito isso, eu recebi um telefonema, aí eu, né, não tem como, é uma coisa da minha alma, é uma coisa que sempre me incomodou ver as pessoas do meu convívio passar por algum tipo de necessidade que não é culpa delas, né? Elas estão ali por um território que elas foram jogadas ali praticamente, e foram empurradas para dentro desse território, e a gente entendeu o que estava acontecendo. Quando a ficha realmente caiu, a gente entendeu o que estava acontecendo, porque aí você começa a andar no bairro, você começa a andar na favela, e começa a encontrar pessoas falando, estou com fome. Uhum. Né? E quem tem fome, meu Eu, amigo, tem pressa, né? Quem tem fome é, tem urgência. estou com fome. Estou com fome, estou com fome, e a maioria da frase que você ouvia, ela tinha essa parada no meio. Estou com fome. Não tenho o que dar para os meus filhos hoje. Não tenho nada para dar. Nisso, eu conheci a Paola, eu já conheci a Paola, a Paola me ligou, perguntou como estava por aqui e tal. Falei, Paola, tá morrendo todo mundo de fome. O vírus aqui é um detalhe. E, na Uhum. verdade, era um detalhe. Até aquele momento, ele era um detalhe. Ele era mais um aplicativo desse smartphone mundo, desse smartphone favela, que veio para prejudicar. Ponto. E aí ela me colocou em contato com a Elis. Inclusive, ela é a cara da Elis Regina, digo aqui de passagem. Eu até assustei. Falei, gente, será que é a Maria Rita, essa mulher aí? Porque parece demais que é a Elis Regina. Eu não entendendo que a Elis Regina já tinha morrido, falei, mano, deve ser a Maria Rita. E aí ela, de pronto, nos procurou e, cara, eu até tomei um susto. Porque, assim, geralmente, quando a pessoa vai doar a cesta básica, a pessoa fala em números de, eu vou te mandar 10 cesta básica, vou te mandar 20 cesta básica. Essa mulher me fala no telefone. Eu quase caí para trás. Ela falou assim, meu, como tá aí, tal, tal, tal. Eu falei, tá assim, assado, o pessoal tá com fome, não tá diferente de outras favelas e tal. Ela falou, pô, vou te mandar 127 cesta básica. Me deu um negócio, parecia que estava até recebendo a entidade. Eu falei, pô, 127 cesta básica, é doido. Não doida pelo fato dela tá abraçando a causa, mas pelo Uhum. fato do número em si. Me assustou na hora, né? Porque você não está acostumado. A gente que é preto da favela não está acostumado a receber uma parada desse tipo. Não estávamos acostumados com o vírus, também não estamos acostumados a receber uma parada desse tamanho. E quando E a é uma gente bela saiu, cesta, não é, nego? E é é uma uma bela cesta. cesta. É uma E quando bela a gente cesta. saiu para entregar, a gente marcou de entregar, eu fiz questão que ela viesse, né? Até para ela entrar dentro disso.
fiz questão que ela viesse na época. Ela veio e a gente começou a andar, então tinha lugares que aí a gente fez um cadastro, né, para ter um controle, né, até para fazer uma certa triagem, porque a gente entende que dentro da favela existem pessoas ricas dentro da pobreza. Você tem dentro da favela o comerciante que é bem sucedido, dentro da realidade da favela. Uhum. Você tem um agiota, né? Você tem um dono da padaria. São pessoas bem-sucedidas no olhar da favela. Então, quando a favela olha para essas pessoas, entendem que elas são ricas, né? Dentro do nosso olhar, ali dentro do nosso campo de visão. Entendendo isso, e tem pessoas que têm casas de aluguéis, imóveis e tal. Entendendo isso, o que a gente fez? Foi fazer uma triagem primeiro, pegar os nomes das pessoas que já realmente estavam em dificuldade, né, naquele momento, e a gente foi fazer essas entregas. Deixa eu só dar um adendo no que você está falando, meu amigo, para as pessoas saberem que o Feito Formiguinhas, o que é que ele faz? O Feito Formiguinhas não trabalha sozinho, né? O lema é nos ajude a ajudar as pessoas, e pessoas como o Nego são a conexão entre as entregas, são os líderes comunitários, que é a voz. É a voz de onde o Formiguinhas vai conseguir atuar. Formiguinhas não vai até um lugar, chega lá, para um carro, não. É super organizado, né, Nego? Isso que você está contando. Então, o papel do líder comunitário, trabalhando junto com o Feito Formiguinhas, é essa união que faz com que esse trabalho seja muito legal, cara. Agora, continua, meu amigo. E aí, dito isso, me chega a Elis, um alemão vestido com roupa espacial, né? E aquilo... Eu estou apenas de máscara e luva e álcool em gel. Aí foi um momento que eu fiquei muito apavorado. Falei, esse vídeo é sério. Porque o cara tava com um macacão branco, uma parada que vinha até aqui, né, uma máscara, um plástico. Eu falei, mano, a parada tá séria. Ele deve saber alguma coisa que a gente não sabe. Mas, enfim, saímos, fizemos essa entrega. Após isso, a Elis me mandou mais 200, acho que foi 200 cesta básica, atendemos mais pessoas. E aí essa mulher saiu que nem louca aí no país, aí em São Paulo, indo em todas as favelas. Teve pessoas que me pediu socorro, eu indiquei ela, né? E ela foi lá, atendeu. Essa mulher está entrando dentro do Jangadeiro, essa mulher entra no Grajaú, essa mulher está indo em Parelheiros, que são locais que eu praticamente conheço uma ou duas pessoas, mas de fato eu nunca fui lá. Mas a gente sabe a dificuldade dessas pessoas, e quando a gente vê algumas favelas de Parelheiros, do Jangadeiro, né, do Areião, e a gente olha para elas e olha para a nossa favela, a impressão que a gente tem é que a gente é muito rico. Uhum. Por mais que a gente está dentro da favela, aí é aquele choque de realidade, né? Que é o que eu falo, que eu costumo falar que é uma espécie de salário psicológico, né? A gente hoje vive dentro de uma sociedade que ela é racista, de fato, né? Quando ela não é racista diretamente, ela é racista por aceitar algumas palavras racistas dentro de um ambiente qualquer, né? A gente tem hoje centenas de milhares de pessoas e famílias em situações de fome extrema, né? E a gente também tem o Feito Formiguinhas, a gente tem algumas entidades como a CUFA, fazendo um trabalho, a Agência Solano Trindade, fazendo um trabalho que, na verdade, não seria dessas entidades. Né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou um negócio, você falou um salário psicológico, não foi isso que você falou? Foi. Tem um autor, um pensador americano que chama W.E.B. Du Bois. Cara, ele fala sobre esse racismo estrutural que existe nos Estados Unidos desde sempre, numa escala. A mesma coisa acontece aqui, ok? Que ele fala, cara, que o branco é o seguinte, o branco, né, falando do branco americano, ele tem um salário psicológico. Que o salário psicológico dele, que faz com que ele não sinta inferior, é o seguinte: se tá difícil para mim, que sou branco, imagine para o negro.
o negro está bem mais difícil, então eu estou bem. Então é sempre olhando no que degrada do outro que faz com que essas pessoas, que na realidade são a minoria, pessoas como eu, esses brancos que estão aí, líderes no poder, que pensam dessa forma. Só queria dar essa salientada no que você falou e pedir para você falar um pouco de como é esse trabalho do CUFA, o trabalho que você faz com a Defesa Civil, porque, gente, esse cara aqui, se eu fosse colocar no cartaz de divulgação tudo que ele faz, eu ia ter que ter uns 4 cartazes assim, ó. Esse cara faz coisa pra caramba. Então eu quero que você conte também disso, meu amigo. Você estava falando dessa percepção que quando você olhou para outras comunidades, a sua estava bem. E a gente sabe que nunca está bem. Né? Que a gente sempre precisa ajudar mais. Conta isso. Você falou desse autor e eu leio muito. Eu não estudei. Eu não tive oportunidade de estudar. Quando eu digo eu não tive oportunidade de estudar, é porque tinha pautas na minha vida que eram muito mais urgentes do que o estudo. Né? É o que eu entendia, que era ajudar minha mãe, ajudar meu pai, ter umas condições melhores dentro de casa. E como que eu traria essas condições melhores para dentro da minha casa? Trabalhando mesmo. Trazendo a grana. Então, não tive o prazer de estudar. O que eu tenho hoje, o pouco de conhecimento que eu tenho é a vivência, né? É a vivência dentro da favela, né? E ler muito. Leio muito, assisto muita palestra, é interessante para mim, eu assisto. Né? E me espelho em muitas pessoas, né? Seja ela branca ou preta, mas quando eu acho que a pauta é interessante, que aquilo que ela está lutando, aquilo que ela está trazendo para uma atmosfera que a gente enxergue, é interessante, eu me interesso por aquilo e me aprofundo. Né? Hoje a gente tem a internet que nos dá essa liberdade de poder fazer isso. Enfim, eu vou dar uma breve pincelada aqui na minha vida. Né? Alguns vão ficar assustados. Eu nasci num lar violento. Meu pai era alcoólatra, minha mãe doméstica. Né? Meu pai era machista, culturalmente machista. Né? Meu pai... E aí você mistura machismo com alcoolismo. A gente já sabe mais ou menos o resultado. Minha mãe sempre foi uma mulher independente, sempre foi a chefe da casa. Isso incomodava muito meu pai. E qual a maneira que meu pai entendia de resolver isso? Agredindo, né? Sendo escroto dessa forma. Né? E em algum desse momento, eu fui defender minha mãe. Eu tinha 9 para 10 anos. Eu fui esfaqueado 5 vezes pelo meu pai. E fui para o hospital, aquela coisa toda e tal. Só que aí, quando a gente chega num patamar que eu estou hoje, eu entendo o que deixa eu achar a palavra, quando a mulher fica submissa ao homem. Né? Então, eu tinha passado por uma situação quase de morte, né? E antes de chegar nessa situação quase de morte, pela mão do meu pai, já tinha acontecido várias outras situações, e sempre minha mãe retirava a queixa. Né? Minha mãe sempre retirava a queixa. Então, ela entendia que meu pai fazia aquilo porque era normal. Era normal ele se sentir mal porque ela foi trabalhar e comprou uma cama. Né? Eram as coisas que incomodavam meu pai. Então, era normal ele se sentir mal porque minha mãe, de repente, recebia um pouco a mais que ele no salário. E ele se sentia incomodado com isso. Então, ela se culpava por isso. E nisso gerou esse monte de coisa. Enfim, vamos resolver. E meu amigo, o que sua mãe passou é o que todas as mulheres passam em escalas diferentes, porque a sociedade faz, cara, esse machismo estrutural que sucumbe ao feminino, sacou? Você pode vivenciar isso, pessoas têm amigos próximos que veem que a mulher se sente mal em ser produtiva. Isso é cultural, isso não era uma responsabilidade, não era uma culpa da sua mãe. A sociedade foi forjada assim, erroneamente. Ela foi construída dessa forma. Foi construída assim. Continue, então, meu cara. todas essas coisas, eu gosto de desenhar para simplificar. A gente tem um aplicativo Mundo.
dentro desse aplicativo Mundo. Dentro desse aplicativo Mundo, para sustentar esse smartphone, vamos por dessa forma, você Sim. precisa ter aplicativo, senão ele não é interessante. Então, quais os aplicativos que você tem? Você tem o machismo, você tem o racismo de todas as formas, com pessoas deficientes, com índios, com pretos, com mulheres, né? Com gordos, com magros. Então, tudo é defeito, tudo é usado contra a pessoa, né? Passado isso, me gerou um monte de sentimentos muito loucos e eu não tinha com quem compartilhar porque todo mundo achava normal aquilo, né? Se eu fosse compartilhar com um tio meu, é isso, cara, mas é normal, quem está errado é tua mãe, aconteceu isso por culpa dela, não é culpa do teu pai. Então, tudo isso foi alimentando uma situação em mim muito louca. E aí eu queria meter o pé de casa. E, de fato, com 14 anos, eu meti o pé de casa. Mas meter o pé de casa, vai comer o quê? Já estava difícil. Já estava difícil eu ter um teto. Sem ter um teto, como eu sabe aquela revolta de moleque? Eu vou picar o pé e pronto, piquei o pé. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar de flanelinha, uma época na Faria Lima, conheci um monte de gente, e aí comecei a cometer pequenos furtos, e dos pequenos furtos eu fui para furtos maiores, desses furtos maiores eu fui para furtos maiores ainda, e fui preso, saí, fui preso de novo, saí outra vez, até que um dia eu fui parar na casa de detenção do estado de São Paulo. E ali O Carandiru, né? Você está falando do Carandiru, Carandiru. né? Ali a FGV, era a FGV, era o Mackenzie, é onde você encontrava vários caras inteligentes, né? E que não queria, não queria que faltasse as coisas para ele. Ele não estava ali Uhum. porque alguns, em todos. Ele não estava ali porque ele era um cara mau ou ele era um cara de mau coração. Mas ele não queria passar fome. Simplesmente isso. Eu não vou passar fome. Se eu tiver de ficar de preso, eu vou preso, mas fome eu não passo, né? E dentro desse mundo eu conheci um cara que ele falou para mim, Orlando, o nome dele, da Bela Vista. Ele falou para mim, você é um cara inteligente. Contei a história de vida dele para mim, da minha para ele, chorei pra cacete, aquelas coisas. Ele foi meio que meu psicólogo. E aí ele começou a me dar uns livros para ler. Isso foi abrindo a minha mente de como o sistema nos prepara e nos envolve numa teia para que a gente vá parar exatamente ali, para que a gente esteja exatamente ali. E aí, em algum momento, eu ouvi a palavra raça, né? Quando eu ouvi a palavra raça, eu comecei a ver números. E os números não correspondiam com o que eu estava vendo e vivendo, né? Porque eu olhava para a casa de detenção, 2% da população que estava na casa de detenção era negra, em sua maioria branca. Só que os números no papel eram outros. Então, os números não refletiam ao que eu estava vendo. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui. Quem é que está fazendo essa conta? Né? E aí eu saí com essa mente de revolução, de tentar salvar os moleques que estavam vindo com o mesmo pensamento que eu. Enfim, nasceu a Ponte Preta, nasceu a firma, que é a Associação Favela Igualdade e Respeito ao Menor Adolescente, nasceu uma infinidade de coisas. E nesse mundo, quando você entra nesse mundo, você começa a conhecer pessoas. Enfim, conheci a Paola, conheci a Elis, vejo o trabalho dessas minas. O trabalho dessas minas é surreal. Eu Meu acho amigo, é que todo dia, cara. É todo dia. é surreal, né? É muito louco. Tive o prazer de trabalhar na rede do lado. E com tudo isso, com todo esse currículo meu, eu fui trabalhar na rede do lado de cá, que é da falecida Tati Ivanovic. Ela morreu de câncer no pâncreas, ela foi VJ da MTV, ela apresentava o You Rap. E um dia ela fez uma entrevista comigo de empreendedores da periferia, pirou na batata com o papo que eu estava trocando com ela, me levou para a rede. Quando eu fui para a rede, eu aprendi mais uma infinidade de coisas, conheci mais, tive acesso a mais uma infinidade de informações, né? E aí a gente entende hoje que o racismo, o machismo e todas essas parafernálias todas criadas no mundo não vai ser um interruptor que a gente vai ir lá e desligar. É uma luta diária, é uma desconstrução que tem que ser feita, né? Você vê discurso de pessoas de extrema direita falando assim, essas pessoas
que estão na favela, não querem trabalhar, querem só assistencialismo. Óbvio, existem pessoas assim. Não vou falar aqui que na favela todo mundo é santo, todo mundo precisa ou todo mundo tem necessidade. Obviamente, existem pessoas de mau caráter em todos os lados do mundo. Em qualquer Meu lugar amigo, do mundo você vai... você me Pode permite falar. fazer uma observação agora? Hum. Que tudo isso que você vem falando existe uma criminalização judicial do povo negro. A justiça criminaliza o povo negro da seguinte forma: se você parar para pensar, ela deixa os grandes traficantes soltos, que são aqueles caras que estão por trás, brancos em sua grande maioria, ou os brancos que consomem a cocaína, que é a droga cara. Essa galera tá solta. A galera que consome a droga barata, que é a maconha, por posse, eles vão simplesmente criando essa população gigantesca carcerária, porque ele criminaliza o povo negro e faz ferramentas judiciais para fazer com que o branco se safe, meu amigo. Isso é bizarro. Ainda bem que tem novas mentes da jurisprudência que estão trabalhando isso. Porque, cara, se você parar para pensar assim, ó, então todo branco, eu, Hugo, sou corrupto, porque todos os crimes de colarinho branco é feito por brancos, cara. Se todo negro é bandido, então todo branco é corrupto. Ponto. Eu trabalhei uns 7 anos de motorista executivo. Então, trabalhei para várias produtoras de cinema, produtoras de filme. E, geralmente, eu pegava muito ator, muita atriz, até porque me colocaram o apelido de Job, porque eu era meio zoião, né? Então, tinha 3 atores para buscar no aeroporto, eu falava para a produtora, eu pego os 3. Ela falou, não dá tempo. Eu falo, eu pego os 3. Às vezes, o dinheiro que eu ganhava era só para pagar as multas que eu tomei, acelerando para pegar os 3. Mas eu queria pegar os 3 para criar uma espécie de competência para que viessem mais e mais serviços e as pessoas tivessem um olhar para mim, tipo, Nego Marco resolve. Pingou o artista chato, Nego Marco resolve. É aquele artista que ninguém se dá bem, um motorista tal. E um dia, eu estava num job da... Vou falar um pouco do racismo aqui. Um dia eu estava num job da Sky. E quem que fazia fazia a propaganda da Sky era a Cláudia Leite, a Gisele, não vou saber falar o nome dela, vou falar só a Gisele, tá bom? Me ajuda aí. Só a Gisele. Você tem licença poética, meu amigo. É a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, assim, Bündchen. Tá valendo, meu amigo. Né? Então, eles estão lá gravando no estúdio e tal, e a menina perguntou para mim se eu poderia buscar uma baca, que é aquela parada que vem, um barco cheio de fruta do mar. Falei, não, legal. E eu sou um cara que eu sempre gostei de andar exoticamente, nunca liguei muito pro paradigma ou pra moda em si. A moda é eu que faço. E nesse dia eu tava de macacão, um tênis macacão jeans, um tênis cano alto, tava com um camisão dobrado até aqui, tava de gravata, você vê como eu tava. Tava de gravata, meti a gravata por dentro aqui da parada do macacão. Fui na padaria. Padaria na Rua Madalena. Né? E lá é o seguinte, tem a padaria, do lado tem um corredor, e a rapaziada para ali, tem um manobrista, o manobrista pega o carro, põe lá atrás e o pessoal vai lá o seu happy hour, né? Vou comprar alguma coisa e tal. Eu chegando, eu sendo da favela, entendendo que o cara que está trabalhando ali também é de alguma favela, de algum lugar de São Paulo, eu vi ele lá manobrando um carro, dei um grito pro cara, falei, vou pôr o carro aqui, tudo bem? Ele falou, tudo bem, vou deixar a chave no vidro, para facilitar o trampo do cara também e já acelerar o meu. Aí ele falou, não, beleza. Eu parei a Mercedes, quando eu tô descendo da Mercedes, eu tinha uma Mercedes, quando eu tô descendo da Mercedes, me vem uma Land Rover dessas fio de ouro que os caras falam. Aí me chega um cara brancão, meio iraniano, sabe? Esses caras que é meio sangue puro. Você olha assim e fala, pô, o cara é branco pra cacete. O cara tem um olhar, olha, dá pra ver a cor dos olhos do cara, é cor de piscina. Beleza. Eu tô fechando a Mercedes, coloquei a chave na parada, virei. Quando eu viro, o cara me entrega a chave do carro. Puta que pariu. Pô, ele deduziu que eu era manobrista. Mas sim, aí, como eu sou comediante, pô, sou brincalhão pra cacete. Falei, não, de boa, não vou discutir com o cara. Mas por dentro eu tô, pô, cara, desculpa, cacete,
achando que eu sou manobrista. Não porque eu não poderia ser, porque eu acho uma profissão nobre, qualquer profissão é nobre, Sim. né? Mas no momento ali, eu não estava vestido com manobrista. Quem olhava para mim, o máximo que ia achar que eu era um nigeriano, um haitiano, alguma coisa dessa forma. Beleza. O cara me entregou a chave, eu pulei o bumbum dentro dessa. Pode falar bumbum aqui, né? Pode, Se não mano. pode, já falei. Pulei o bumbum dessa Land Rover do cara, tirei para fora, andei uns 2 quarteirões, parei numa frente de um prédio, na saída de uma garagem, deixei o carro lá no Proibidão, voltei. Voltei, pedi a baca lá, a baca R$ 700. Eu falei, gente, como é que uma pessoa pode comer tanto? Que peixe caro é esse? Um monte de peixe, um monte de negócio, eu paguei. E o cara tá naquele olhar para mim, ó. E alguma coisa dentro do cérebro dele fala, pô, esse negrão parece pra caramba com o cara ter achado. Eu tava percebendo isso. Eu, de boa, peguei o que eu tinha de pegar, paguei, fui até a mesa onde ele tava com a madame dele, tomando cachimbo e tal. Falei, ó, senhor, vou entregar a chave do seu carro. Ele falou, você não trabalha aqui? Eu falei, não, senhor, eu não trabalho aqui, não. Mas o seu carro, eu coloquei a 2 quarteirões daqui, tá bom? Esse trânsito que está formando, que é não sei se você conhece a Rua Madalena, ela é mão única. Falei, esse trânsito que está aí é bem o seu carro que está ocasionando, mas está aqui a chave do carro do senhor. Virei as costas e fui embora. Então, você sofre ataques, eu sofro ataques no meu serviço, eu sofro ataque quando eu coloco uma máscara preta, eu sofro ataque quando eu ponho uma camisa preta, eu sofro ataque por próprios pretos que não entendem que fazer piada com a sua cor, com a sua pele, é uma coisa que chega doentia, é uma coisa que magoa. O primeiro contato que eu tive, e aí eu quero dizer, aonde a gente aprende que a gente tem diferenças de raça. O problema, quando eu falo isso, o problema não está na educação, está na falta de educação. Né? Uhum. A gente tem hoje as escolas, pelo menos quando eu estudei, que eu vim ter contato com a escola, foi onde eu aprendi que existiu o índio, que existiu o asiático, que existiu o branco, que existia o preto e que todas essas pessoas eram diferentes. Isso não foi me ensinado dentro de casa nem na rua, na onde eu andava. O conselho que eu tinha dos mais velhos na rua é o seguinte: não saia sem documento. Uhum. Mas ninguém me falava assim, não saia sem documento porque tu é preto. Falava assim, não saia sem documento. Você vai na padaria, vai com documento. Se a polícia te parar, aí você tem um documento. Minha mãe, ela me fazia andar com a carteira de trabalho, porque lá tinha um registro. A gente usava o orelite do mês e tinha que ser o do mês na carteira para mostrar para a polícia. Olha, eu trabalho, está aqui meu orelite. Né? Mas o que você está fazendo aqui? E aí acontece uma coisa muito louca no Brasil, né? Quando você vê a população de pretos no Brasil, que ela é 100 vezes maior do que... Estou chutando, do que nos Estados Unidos, Uhum. e a normalização da fome, a normalização do racismo, a normalização do feminismo, do feminismo não, desculpa, a normalização de mulheres sendo agredidas e mortas, Uhum. né? De pretos sendo agredidos e mortos em rede social, em vídeos, e as pessoas não Impactam com isso, incomoda, né? Não não se incomoda, né? impactam com isso. Então Elas, você tem uma situação, elas reclamam pelo 3,20 da passagem, você lembra? você Pô, foi entendeu? todo A mundo pra rua por pessoa, conta do 3,20 que aumentou, mas não vai pra rua porque um jovem na favela foi morto pela polícia. Isso é não, bizarro. você tem um moleque de 14 anos de idade que ele está dentro da casa dele, ele está dentro do território dele, que é o território que foi dado a ele. Não é o território que ele gostaria de morar. E não é o território que o pai dele trabalha para ele morar, mas ele está ali pelo simples fato dele ser preto, ser descendente de preto, e é o que sobrou. Então ele está ali, ele está dentro da casa dele jogando videogame, e de repente aparece a polícia, dá um monte de tiro, mata esse moleque, e aí não tem uma comoção. Uhum. E aí as pessoas gritam, vidas negras importam, mas importam até que ponto? Até o Sim. ponto que mataram meu filho, ou até o ponto que mataram o filho do outro preto? Né? Então, você tem tudo isso acontecendo no país e está normalizando. Isso que me preocupa. A Uhum. normalidade, você tem uma polícia que não está sendo preparada, você tem uma polícia que tá sofrendo com sintomas psicológicos graves,
Isso está nítido, porque nenhuma pessoa em sã consciência vai pisar numa goela de uma mulher, seja ela da cor que for, seja ela da raça que for, de 51 anos de idade, falar que ele está se defendendo, porque não tem como uma mulher de 50 anos, 51 anos me oferecer perigo. Ela não está com uma arma na mão. Ela pode até estar com uma barra de ferro na mão, ela pode até estar. Mas eu olhando para mim, eu falo, meu, é só eu correr dela. Simples. Eu me afasto. Ela não tem velocidade suficiente para me alcançar. Eu me afasto, vou chamar um reforço, vou chamar a polícia feminina, e essa polícia feminina vai tomar as providências que devem ser tomadas, porque ambas são mulheres. Eu não posso ir lá e pisar na goela da mulher. E aí as pessoas normalizam isso passa. E aí, aí o exército vem dar 80 tiros num carro de um músico, com uma criança dentro. Isso passa, né? E aí você vê aí agora você tem a fome. Quem está fazendo o papel do governo em si, dentro dessas favelas? Quem está entrando na ponta? É o Feito Formiguinhas, é a CUFA, é a Agência Solano Trindade. Então você tem uma infinidade de ONGs, uma infinidade de coletivos, muitos nem são ONGs, né? Nem são ONGs, não arrecadam dinheiro do governo, arrecadam dinheiro meu, que eu resolvo doar uma cesta, tu que resolve doar uma cesta. Alguém que está aqui assistindo, de repente, fala, pô, vou doar uma cesta. Outro que vem doa uma massa de tomate. E aí vai fazendo esse efeito formiguinha, que eu acho um nome muito louco, e vai conseguindo atender pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Meu amigo, eu posso fazer uma observação em tudo que você vem falando? Deixa eu ler aqui, ó. A Paty Arte, que é uma das grandes diretoras de artes, vou falar do Brasil, que eu tive o prazer de trabalhar com ela, uma pessoa iluminada. Olha o que ela escreveu aqui, ó. Que tristeza, ainda há de mudar de tudo isso e conseguirmos chegar no lugar de paz. Esse é o objetivo, né, Paty? E o Feito Formiguinhas comentou aqui, ó. Essa mudança já começou, levará tempo, mas veremos isso acontecer. Realmente, leva tempo. E eu gostaria de complementar o que você vem falando, meu amigo, da seguinte forma. A gente precisa praticar, todos nós, ainda mais eu no meu papel de homem branco, hétero, né? O cis, que tanto se fala, porque uma coisa que eu aprendi em outra live com um amigo era esse termo, viu, nego? Que era o seguinte: grau de passabilidade. Eu tenho um grau de passabilidade altíssimo, porque eu sou branco, porque eu sou homem, porque eu sou hétero. Então, é errado pensar dessa forma, porque eu acho isso bizarro, porque todos somos iguais. Mas se eu tenho esse grau de passabilidade, eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho e reverter em ações. O que significa que nós, brancos, é que temos que tomar posse do discurso contra o racismo, sacou? Por quê? A gente tem que praticar o nosso lugar de fala, é respeitar quem está sendo oprimido e as suas verdades, e lugar de escuta e tornar essa luta exponencial para todo mundo. Para todo mundo. Porque, nego, é o seguinte, o Estado, né, a sociedade, ela é composta de três pilares. Né? Eu venho falando isso. A gente tem o Estado, que é o governo, né, em si, iniciativas privadas e a sociedade. Ok? Vamos supor que é desse tamanho. Ó. Estado, iniciativa privada e a sociedade. Esquece, o Estado. Com esses governos que a gente vem tendo, esquece. Quem que está fazendo alguma coisa? Iniciativa privada e a sociedade. Sacou? Que é o que você falou, às vezes não são nem ONGs, é a sociedade agindo, é a sociedade querendo a ação de grandes empresas que possam ajudar a financiar um Feito Formiguinhas, por exemplo, que tem números expressivos. E, cara, assim, só para complementar de jogar a bola para você, é que essa violência ela é sistêmica. Ela age de forma livre, cara. Ela acontece nesse sistema de governos opressores que tem uma polícia em forma de exército, cara. Que é para blindar, que é nada mais nada menos que blindar todos eles que estão lá em cima e sacanear o resto. Porque me diga uma coisa, olhando para mim, nós somos agora novos amigos. Eu corro risco de vida, meu amigo, por eu pus até paletó, pô. Ô, rapaz, um cheiro no seu coração, meu amigo. Me diga uma coisa, eu corro risco porque eu sou branco? Eu corro risco de vida? Não. Eu vou contar uma para você. Vou contar uma para você. Uma vez está no carro
e 2 caras brancos. Eu sou minoria dentro do carro. Eu sou minoria, mas sou preto. Eu estou dirigindo uma Mercedes. Tem um cara branco do meu lado, tem um cara branco atrás. A Mercedes é minha. Comprei para trabalho, não comprei para curtir. Estou pagando, estou com uma Bíblia desse tamanho de boleto, aonde eu estou preocupadão em pagar. Eu tenho que pagar. Não é um carro para mim passear. Obviamente, se eu for ali ou aqui, eu vou com ela, porque é minha, né? Mas é um carro que eu estou pagando. Então, a polícia parou. Mandou parar, mandou encostar, pediu minha documentação, eu dei, perguntou se eu já tive algum tipo de problema. Eu falei, tive. Falei o grau dos problemas que eu tive. Os caras olhou, quanto tempo você está sem ter problema? Eu falei, 20 anos. E conversando na mesma linguagem. Ele põe a mão para trás. Eu, obviamente, já entendendo que eles querem apenas uma ponta de alguma coisa para, né, te colocar numa situação de vexame ou até mesmo num risco de morte. Coloquei a mão para trás de boa. Eles pegaram os 2 caras brancos, levaram para lá e perguntaram: você está andando com esse tipo de pessoa? Por que vocês estão andando com esse tipo de pessoa? Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa aqui? Meu, eu sou um só. Cara, foi 2. Saca? Então aí você percebe o grau de estrutura que isso traz por trás disso. Vamos supor, o racismo é uma laje cheia de viga embaixo. O que sustenta isso é essa parada toda. O preto, ele não sofre racismo dentro da faculdade milionária, não. Porque ele não está lá. A gente não tem espaço lá. Não tem. A pior derrota para o preto foi a USP. Né? Se a gente partir desse princípio, a pior derrota para o preto em termos de faculdade é a USP. Eu comecei a dar palestra sobre redução de danos e um dia me convidaram para ir na USP, para falar um pouco sobre reduções de danos. Né? Parada de drogas, essas coisas todas e tal. Vamos lá. Quando eu entrei na USP, que eu vi os caras que estavam fazendo medicina, que é os caras que fatalmente em um momento vai abrir meu peito para me colocar uma ponte de safena ou alguma coisa parecida, eu olhei e falei, rapaz, o tamanho do baseado que aquele cara tá na mão. Esses caras aí, os caras que fazem medicina. Eu falei, mas o cara faz medicina com baseado desse tamanho para entrar na aula, como é que ele vai decorar onde é que tá a veia do negócio? Eu não, calma aí, peraí. Aí, quando eu comecei a olhar, eu não via preto. Você vê se você colocar num bando, é 1%. Falei, pô, mas essa parada aqui não foi criada para negrão? E ó, é uma coisa tão louca, o racismo ele é uma coisa tão ele começa a funcionar tão naturalmente que até a gente que é preto não percebe, se a gente não tiver atento. Eu ri a minha vida inteira do Enéas. Eu assistia programas, aquelas propaganda política na TV, para rir do Enéas. Do jeito que ele falava, aquele jeitão dele e tal. Aí depois eu fui estudar o Enéas, ele tinha pouco tempo. Então, olha que louco, ele tinha muito pouco tempo e ele queria falar tudo naquele espaço de tempo. Ele ficava uma semana treinando com uma caneta na boca para falar rápido, igual locutor de futebol de rádio, para tentar passar o máximo que ele pudesse de informação. E o que ele pregava? Quando a gente começa hoje, entendendo, né, um pouco melhor o mundo, quando a gente entende hoje, a gente olha e fala, pô, o cara sempre defendeu a gente. E nós pretos, quando eu digo nós pretos, era eu e minha galera, no outro dia falar, pô, tu viu o Enéas, meu pai, tal, não sei o quê. Então, aí você tem presidentes que eram bonitos, lindos, maravilhosos, dentro da concepção do mundo racista, que foi lá, sequestrou o dinheiro da poupança de geral e chovia gente morta, gente se matando no viaduto do chá. E ninguém ligou. E aí veio uma pá de estudante, porque mexeram na grana desse estudante também, e derrubaram o cara. Então, aí você olha, vamos falar da favela. A favela é um dos lugares mais racistas que existe hoje no planeta Terra. Choca? Choca. É um dos lugares onde acontece o maior nível de racismo, onde eu presencio e meus amigos presenciam. Por quê? Porque vem essa espécie de salário psicológico.
Uhum. Porque, ou se você for na favela, o preto, o que sobrou pro preto? Futebol, samba, cabeleireiro, manicure. Se eu for listar aqui, não dá 10 coisas. Uhum. E todas as vezes a gente é confundido com essas profissões. Quando você tem uma profissão diferente, ou seja, quando você sai do seu território e entra num território que, no caso, entre aspas, é o território do branco, você é visto como estranho. E quando você está dentro do seu território, que você se acende, ou seja, você começa a fazer uma grana e começa a melhorar a sua vida, aquele salário psicológico ele é arrancado do branco. Ele não recebe aquele salário psicológico. Pô, eu tô lascado aqui e esse negrão tá melhorando de vida. Esse negrão tá roubando. Coisa certa ele não tá fazendo. Uhum. Então ele já deduz, pelo simples fato de você ser preto, que você não está fazendo algo certo. Eu vejo hoje o racismo até na hora que a gente vai entregar a cesta básica. Porque o branco, quando ele recebe a cesta básica do preto, ele se sente humilhado pelo simples fato de ele estar recebendo um preto. Independente das condições que ele se encontra, ele olha e fala, preto, tá me dando isso aqui. Entende? Nego, deixa eu Eu quero falar mais dizer. uma coisa aqui, contextualizando tudo isso que você está falando, né? Pelo meu sotaque, você percebeu que eu sou nordestino, né? Lógico, Meu amigo, eu morei em Curitiba 3 anos. 3 anos eu morei em Curitiba. tá perigoso para nordestino. Eu vou te contar isso agora. Minha mãe nunca soube disso, porque eu nunca contei para ela. Mas se uma coisa que aconteceu comigo uma vez marcou tanto a minha vida, a minha cabeça, imagine com vocês, com o povo negro, que acontece todo dia, sacou? Eu tenho 40 anos de idade, eu estava num bar com amigos em Curitiba, cheguei, e de repente eu levei uma. Depois de conversando com os amigos, na mesa de bar, com 4 amigos, eu levei uma pancada na cabeça, assim, tipo, e me tiraram do bar. Alguém que estava lá, estava incomodado com o meu sotaque, ligou para a polícia e disse que tinha um nordestino traficante que ia assaltar um bar. Então a polícia chegou, o policial chegou, já me avistou, né, já tinha falado como que eu estava, o cara não falou nada comigo. Ele me arrancou a pancada, me colocaram do lado de fora e os caras começaram a me revistar com muita brutalidade. Cara, e eu tive uma crise de riso. Eu tive uma crise de riso, porque naquele dia, em Curitiba, era a segunda vez que a polícia estava me parando. Eu, branco, de olho claro, sacou, meu amigo? Se isso me marcou, e a pancada comeu solta, né? Tipo, os caras sabem como é. E viram que eu não tinha nada. Puxaram tudo lá e me soltaram. Eu voltei, sentei na mesa do bar, assim, fiquei assustado, fui embora. Isso aconteceu comigo uma vez, cara. Imagine vocês que são barrados, o povo negro, todas as vezes. Quando você vai entrar num restaurante, a pessoa olha de um jeito. Quando você entra numa loja, o cara tá andando atrás. Então, se isso marcou a minha vida, quanto mais você que isso acontece, cara. Sempre. E a gente sabe, acontece sempre. Eu todo tô dia. viajando, é todo dia. Todo dia. A qualquer momento. Ó, ele é tão normalizado que às vezes a pessoa, sua amiga, um colega de trabalho, uma pessoa que você convive todo dia, do nada ela te vira, você fala alguma coisa, faz uma brincadeira, ela fala, ah, macaco do cara. Pô, tu olha e fala, pô, isso te machuca. Uhum. Isso me machuca. É uma coisa que até algumas pessoas que não carregam a cor da minha pele falam pra mim. É mimimi isso aí, Negrão. Eu falo, não, não é mimimi não, meu. Não é mimimi, Não não teve é? reparação, cara. A gente não tem oportunidade, né? O preto é usado como chaveiro. Quando começa a acontecer o que está acontecendo agora, você vai entender o que eu estou falando. Quando começa a acontecer agora, o que está acontecendo agora, quando explodiu a bomba lá nos Estados Unidos porque mataram o George nome Floyd. dele, O George Floyd. Floyd, George Floyd. Minha língua é presa, não liga não. Não consigo falar nada em inglês, eu só falo o primeiro nome, Jorge. Quando mataram o Jorge, explodiu a bomba lá, e o pessoal começou a colocar aqui no Instagram a tarjeta preta,
e o caramba, quatro. E aí essa coisa foi pegando o corpo aqui também, porque tem muita coisa acontecendo também que ainda não elevou, mas está acontecendo. Tem muito preto se movimentando, tem muito preto se juntando, falando sobre esse assunto, trazendo à tona. Tem livros muito importantes, tem muitos livros importantes sendo escritos por pretos falando sobre isso. Tem muito branco também abraçando a causa e se posicionando, né? Isso aí está acontecendo. Quando isso começa a acontecer, você percebe o grau de racismo que a gente vive, né? Quando você vê que as pessoas olham para você com nojo. Eu vou contar uma para você que me aconteceu. Eu estava trabalhando de motorista, como eu já te disse, e uma época deu uma caída no cinema e tal. E aí eu peguei e falei, meu, vou entrar nesse negócio, desse aplicativo aí, vou trabalhar nesse aplicativo aí uns diazinhos para segurar para levar uma rendinha para casa. Eu entrei na parada de aplicativo. Como eu era black, na época tinha poucos black, né? Então, geralmente, o aplicativo ele tem um algoritmo que é o seguinte, dependendo do teu carro e onde tu tá, ele te manda. Ele Sim. corta todo mundo e te manda. Como meu carro era um carro top de linha, queira ou não, tô na madrugada trabalhando, fui num restaurante, acho que é Dom, ali no Jardim. Peguei um casal, esse casal entrou no carro, uma loira, cara branco, sentou atrás, abri a porta de boa, meu trabalho, abri a porta, entraram e tal, entrei na frente. Aquelas perguntas básicas, quer que liga o ar, tem preferência de música, tal. Eu tenho um pendrive do Barry White, porque o Barry White é o preto que agrada a todas as raças, então eu coloco lá. Muito bom. Não, ele agrada a todas as raças. Aí eu coloco lá Barry White, bem no somzinho ambiente, estamos indo. Estou subindo a Rebouças, subi a Rebouças, estou para virar para Brasil. Tem duas negronas, estão indo trabalhar. Mesmo perfil da minha mãe, velhinha, uma sacolinha do lado, tal, só que elas não estão na faixa de pedestre. Eu parei o carro para elas passar. Tava aberto para mim, fechado para quem desce da Henrique Schalman. Eu parei o carro para elas passar, dei uma piscadinha de farol para elas passar. Aí o cara pegou e falou, pô, esse pessoal, o cara não foi racista. Falou, essas pessoas, elas têm que atravessar na faixa, porque é perigoso. Vem um carro aí, atropela, gera um mau problema. Aí a mulher do cara me vira e fala assim, você acha que essas espécies de pessoas, desse jeito, eu não estou mudando uma palavra aqui, você acha que essas espécies de pessoas que não sabem mal e ler, vai saber o que é uma faixa de pedestre? Aquilo em mim, na hora, veio subindo um formigueiro do meu pé, e elas estão atravessando, e eu estou parado, e aquele bagulho tá. Aí o cara, eu olhei no retrovisor do meio, eu vi que o cara cutucou ela, tipo, pô, o motorista é preto. Tipo, quis dizer assim, o motorista é preto, você falou uma besteira aí agora. Aí eu fui, encostei o carro, falei, eu queria pedir para vocês descerem do meu carro. Aí o cara, não, peço desculpa por ela. Eu falei, não, tudo bem, de boa, desce do meu carro, por favor. Não, cara, e tal, e tal. Eu falei, não, tá tranquilo, não tem mistério aqui. Só peço para vocês descerem do meu carro e chamam um outro motorista. Eu não vou conseguir continuar a corrida. Aí ele deu mais um insistido, eu falei, ó, se você não quiser descer do carro, eu vou travar a porta do carro, vou para a delegacia. Entendendo que não ia dar nada. Porque o delegado é branco, né? Eu já passei coisas, mano, se eu for te contar, é absurdo. Uma vez um cara de bicicleta deu um bote no meu celular, saiu correndo com meu celular na Paulista, saí correndo atrás do cara, conto até no stand-up. Eu saí correndo atrás do cara, gritando, pega, 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 porque eu queria meu celular de volta. A polícia veio e pegou eu, me deu um rodo, me jogou no chão. Eu falei, não é pra pegar eu não, mano, é pra pegar o cara da bicicleta que me roubou. Aí eles falaram, o cara da bicicleta te roubou? Eu falei, roubou. Como é que o cara da bicicleta roubou você? Pô, o cara da bicicleta é branco. Eu falei, pô, você tá de brincadeira comigo? O cara me roubou, meu. O cara me roubou. Entende? Então, tudo isso. E o pior é que os polícia é preta. Os dois polícias que fez isso comigo era preto. Eu fiquei olhando pra cara deles e falei, meu, o cara me roubou, vocês me jogaram no chão. Sabe quem me salvou? A produtora de cinema que veio correndo, branca, e gritou, tira a mão dele. E no automático os caras tiraram, tipo, sabe, tirou a mão de mim. Tira a mão dele, ele trabalha de motorista, ele acabou de ser roubado. E tal, os caras, desculpe, tá? Então já aconteceu uma infinidade de coisas comigo, com a minha mãe. Minha mãe trabalhou numa casa que ensinaram o papagaio a chamar ela de macaca. Entende? Então você vê o grau psicológico disso, né, velho?
É Então, muito falando, forte, meu amigo. Tudo isso tá enraizado. A sociedade foi cunhada em cima do racismo, em cima do machismo. E essa mudança vai vir através das mulheres, cara. Essa é mudança vai vir isso. através das mulheres brancas, das mulheres negras. E nós, homens, temos que fortalecer essas mulheres para elas mudarem, porque são elas que vão mudar, gatão. Não Não adianta a gente tem querer jeito. bater no peito e falar, Não ah, tem eu jeito. resolvo. Não resolve. Elas tomaram O tudo, não tem feminino, jeito. man, Até, graças a Deus, é até o feminino que porque vai resolver. às vezes eu converso com a minha esposa e eu não acho uma camiseta, não acho alguma coisa. Ela, pô, você não procurou direito. Eu falo, você tem que entender que a gente não consegue raciocinar duas coisas ao mesmo tempo. Quem tem essa habilidade são vocês. Hoje, se a gente pegar no âmbito mundial, os países que conseguiram resolver o problema pandemia são liderados por mulheres, Exato, meu amigo. E são elas que vão entendeu? resolver. A gente tem que estar aqui para ajudar e pedir desculpa. É a Entendeu? mesma É elas coisa, que... a gente tem que pedir desculpa mesmo, porque é uma questão, nego, de reparação mesmo, saca? O masculino sucumbiu ao papel do feminino, que sempre foram as grandes matriarcas, sacou? Botou o homem no meio e estragou tudo. Meu amigo, faltam 4 minutos para acabar a live. Para você contar tanta história massa, a gente vai ter que fazer. A gente vai voltar de novo. Vou marcar A mais gente uma com vai ter que você. fazer outra. Vai. Vamos falar um pouquinho do Formiguinhas? Para amarrar essa. Então, o Feito Formiguinhas eu conheci, como já disse, né? Como que eu conheci. Enquanto você fala, meu amigo, Fizemos, eu vou mostrando aqui, ó, uma prestação de conta para as pessoas terem noção do que a gente já fez nesses pouco mais de 100 dias. Pode falar. fizeram um trabalho maravilhoso aqui dentro do Taboão das Terras, né? O Feito Formiguinhas até, na verdade, o Feito Formiguinhas até me colocou na vitrine da CUFA. Se eu for fazer a conta, né? Que hoje eu sou hoje eu estou como coordenador da CUFA e às vezes eu peço socorro para eles também, né? Eu pego, falo, grito a Elis, grito a Paola, falo, olha, tem um lugar aqui que eu não estou aguentando não consigo não, me ajuda aqui. E elas vêm, me colocam na fila, ajudam. O que eu quero ressaltar que é a importância do trabalho dessas mulheres, não só com pessoas, mas com animais também. A Paola faz um trabalho maravilhoso com animais, adoção, fotos, né? A Elis tem lá as condições dela, mas ela entendendo a favela, o que é difícil para muitas pessoas que vivem do lado de lá da ponte, vamos falar desse jeito, entender, né? E ela participa, ela vai para a linha de frente, ela entra dentro, ela conversa com as mulheres, até porque as mulheres com alguns tipos de problema não dividem com nós homens por vergonha, né? Por entender que talvez a gente não vá saber lidar com isso. Eu não vou saber lidar mesmo com certo tipo de parada. O Feito Formiguinhas faz um trabalho maravilhoso e essencial hoje para o nosso país, para a Meu nossa amigo, olha situação. só. Nesses pouco mais de 100 dias, foram mais de 10 mil cestas adquiridas e 110 toneladas de cesta básica. 110 toneladas de cesta básica. Agora o Instagram meteu um reloginho na minha cara, porque vai acabar a nossa live, meu amigo. E eu quero Não, fique pedir a tranquilo. todos que, pedir a todos que participaram dessa live que, poxa, se impactem, tenham empatia pela história desse cara incrível, Nego Job, e consigam doar R$ 41,70. É uma cesta básica que alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias, gente. Se você não puder doar R$ 41,70, doe menos. Se você não puder doar menos, divulgue. Jogue esse trabalho lindo do Feito Formiguinhas para mais pessoas. E se vocês fizerem isso, podem ficar sabendo que vai ser de grandiosíssima valia. As pessoas precisam, meu amigo. Quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem urgência. E foram 110 toneladas de alimentos doados em 82 comunidades assistidas pelo Feito Formiguinhas. Agora eu tenho 40 segundos antes que caia na minha cara a live. E eu quero agradecer a pessoa que você é, o trampo que você vem fazendo. A gente ainda não se cruzou no cinema, mas vai se cruzar, cara. Fé em Deus. Quando eu liberar isso aí, eu vou te mandar o convite para Manda o um meu abraço pra stand-up para a galera gente e dar vamos. Fé em risada. Deus. Isso aí, Tá velho. bom? Muito obrigado pela oportunidade. Marcar uma live stand-up?
Vamos marcar uma Muito live obrigado pela stand-up. oportunidade. Você já faz um aqui, ó, no Instagram. Espero ter contribuído de alguma forma, né? E vamos aí, tem que mandar mensagem pro Instagram para eles começar a fazer live de 2 horas, para poder bater papo legal. 1 hora passa voando, tá bom, meu velho?